esclarecer o contribuinte, né, sobre o IPTU e, assim que possível, sempre estaremos atendendo os pedidos. Aí, é isso aí, vamos falar. E também o nosso Daniel Prado. Obrigado, Daniel. Você que é responsável lá pela divisão de IPTU? Sou responsável técnico, né? Uhum. Pode falar bem próximo aí. Responsável técnico pelo IPTU. E obrigado pela oportunidade. É isso aí. Aqui, né? É isso aí, Zé Balai. Vamos tirar as dúvidas então aqui, algumas dúvidas que surgiram. Primeiro, você veio aqui, aliás, vocês vieram no dia, acho que foi de 28 de outubro mesmo. Dia 28 de outubro, dia de São Judas, santo das causas impossíveis. Dia 28 de outubro, né, o dia do servidor, funcionário público? É 28. Então foi esse dia. Aí estava se levantando uma polêmica com relação ao IPTU de São Roque. Na Câmara o projeto seria encaminhado e tinha naquele momento uma discussão que poderia causar um aumento. E aí você veio aqui, Marcelo, vocês vieram, vocês falaram o seguinte, olha, boa parte vai pagar menos. Uma parte vai continuar pagando o que já pagava. Aí, os cadastros novos vão ter uma alteração. Marcelo, então gostaria que você falasse, né, que você repetisse aquilo que você falou em outubro, que vocês já tinham essa projeção de quantos carnês teriam aumento, Marcelo? Sim, Wander, só fazendo aí, você falou que viemos aqui no dia de São Judas e estamos voltando no dia de Santa Rita de Cássia, né? Hoje é dia 22, então estamos sempre... Tivemos o dia de São José. O calendário litúrgico e dia... Não, mas todo dia... Todo dia tem um santo, né? Pois é. Ela é padroeira também. Das causas impossíveis. E São Judas Tadeu também, causas impossíveis? Aí eu já não Pô, mas tem, né? O expedito que é dos endividados. Não, é o dia que eu nasci. 16 de outubro, dia de Santa e de Virgens, padroeira dos pobres e dos endividados. Pode até ver meu carnê do IPTU lá, você já vai confirmar. Expedito não. Também é expedito? Eu acho que sim, tem que ter um monte aí para defender a gente. E quem é o santo protetor do IPTU? Isso estão procurando ainda. Então, Marcelo, mas vamos lá. Vamos lá. Quando foi feita a proposta de alteração da legislação, né? Foi feita a proposta para apreciação da Câmara, a divisão de rendas da Prefeitura elaborou todo um estudo de que forma ele ia ficar, de que forma ele estava, né? E de que forma ele ficaria. Porque para uma nova aprovação de um novo projeto, existe também a preocupação em estar atendendo à lei de responsabilidade fiscal, onde o prefeito não pode abrir mão de recursos públicos. Então, como nesse projeto seriam extintas duas taxas, né? A taxa de cadastro e a taxa de conservação de vias e logradouros públicos, então foi feito todo um estudo pela divisão de rendas, aí coordenado pela Margarete e pelo Daniel, para saber qual é o impacto que a nova lei traria. E, elaborado esse estudo, foi possível verificar de antemão que ele teria uma redução para 16 mil contribuintes, assim, em números não precisos, cerca de uns 4, 5 mil teriam a manutenção do valor, outros 4, 5 mil teriam um acréscimo da inflação, ou seja, de 0,01 até os 3, 4, que naquela oportunidade nem saberíamos quanto que a inflação iria fechar o ano, e que para cerca de uns 4 mil teria um acréscimo superior ao índice inflacionário e ao aumento previsto no próprio projeto de lei, que era de 10%. Então, sabia-se que esse aumento se daria muito em virtude do acréscimo de área construída no cadastro de cada contribuinte, que é um trabalho que a Prefeitura faz de localizar essas áreas não cadastradas para a devida cobrança. Então, sabia-se que isso impactaria no novo carnê, mas não por causa da nova lei. Fosse ela anterior, da mesma forma seria cobrado. E ainda de uma forma mais elevada, porque na lei anterior, sobre o valor que o IPTU dessa área cadastrada conduziria, ainda incidiria uma majoração de 100%. E esta lei inovou. Ela reduziu a majoração para 20%. Então, não fosse esta lei em vigor, as pessoas que tiveram área cadastradas as áreas construídas no seu cadastro teriam tido uma elevação ainda superior. Agora, deixa eu perguntar aqui, isso é interessante, deixa eu perguntar aqui para a Margarete, para o Daniel,
Por que houve a necessidade de mexer na lei? Tinha um prazo, olha, vamos deixar a lei anterior, você falou que tinha essa questão que aumentaria mais. Mas por que teve que mexer na lei, Margarete? Ou Daniel, por que chegou o prefeito Cláudio Góes e falou assim, não, vamos deixar a lei que está? Por que houve a necessidade de mexer na lei, Margarete? Então, Wander, a própria Lei 75, ela tinha uma previsão que ela deveria ser revista. Então, caberia ao Executivo fazer essa revisão. E ela foi feita. No momento dessa revisão, sentamos eu, Daniel, a nossa diretora, e conversamos que tinham muitos anseios ali do setor, né, Daniel, de trazer uma legislação nova, porque, como o Marcelo fala, a nossa lei trabalhada ainda era manuscrita de 66, uma delas que a gente trabalhava. Fora outras leis bem esparsas que tratavam vários assuntos. Para nós, e até para o contribuinte em si, era difícil saber qual lei procurar para se socorrer de uma revisão, de um recurso e saber onde encontrá-la. Então, foi a hora que unimos tudo numa única, passamos para a análise do jurídico, o Daniel fez a parte da planta. Você quer falar um pouquinho disso? Como foi o levantamento? Pode falar. Como é que foi, Daniel? Como é que é feito esse levantamento? E aí que a gente chega no valor venal, quando se fala esse levantamento, é o valor venal. Então, só bem próximo ao microfone, por favor. Então, o levantamento já tinha sido feito na gestão passada, já tinha a Lei Complementar 75, já foi feito baseado no mercado. O que a gente buscou é em relação às avaliações, né? Tem bairros que tinham um metro quadrado menor, então a gente refez alguns loteamentos, né? É só deixar bem próximo. Aí, nisso, eu vou passar já para os dois, os Zés aqui. Mas aí, até o Marcelo, Margarete, fique à vontade. Tem muita gente, já ouvi algumas pessoas falando que o valor venal subiu demais. Realmente subiu demais? Tinha muito imóvel que estava com valor abaixo do mercado? Só deixe bem próximo, por favor. Em relação a 2014, anteriormente, passou a valer 2015 a lei complementar, né? Anterior a 2015, os valores eram muito baixos mesmo. Aí o que fez? Foi feita a alteração e para 2019 o que a gente pegou? A gente pegou a correção, né, junto a 2 anos de GPM e IPCA e atualizamos para a nova planta. Então o que houve de 2014 e 2015 para cá é a atualização. É claro que há casos em que pode conduzir um resultado injusto. É claro que nisso daí existe o pedido da revisão, né? Todo aquele que achar que o valor tá acima que ele achar que está acima, ele pode entrar com um pedido de revisão, a gente faz a avaliação e faz o que é justo, né? Adequado. Pode falar, Margarete, fique à vontade. Então, o que a gente percebe assim, no atendimento da prefeitura que está dando muito problema é assim, se a pessoa pegar o carnê dela de 2014, ela vai ter um valor. A partir de 2015 até 2018, se ela conferir, o valor venal é o mesmo. Aí ela vem para 2019 e que fala, teve um acréscimo de 20%, 27%, né, no total. Mas, na verdade, o que é? O sistema antigo da prefeitura, ele colocava a atualização monetária no imposto e não no valor venal. Nós trocamos de sistema, o sistema atual agora, ele faz da forma que deve ser, na base de cálculo, no valor venal. Então, nós temos até um carnezinho aqui de modelo. Se a pessoa for tentar conferir os carnês dela, ela vai ter esse valor que deu em torno de 26 e pouco, né, Daniel? Então, assim, antes era calculado em cima... Não, na verdade, o resultado é o mesmo. É que para o visual, Wander, se você pegar o seu carnê e comparar, você vai falar, nossa, mas eu vim aí num valor normal, que era sempre o mesmo, e agora teve esses 26%. Mas, na verdade, não é. É que a correção estava sendo jogada no cálculo do imposto só. Ela não aparecia para você, contribuinte, no carnê, no valor venal. Por isso que existia a certidão de referência, que acredito que vocês conheçam. Não conheço. Para fins de ITBI. Como é que é a certidão de referência? A certidão de referência, ela veio o quê? Por não ter essa atualização no carnê e o cartório pedir uma atualização na hora do recolhimento do ITBI, a pessoa precisava de um documento público. Então, nós criamos a certidão de referência onde ela trazia esse valor atualizado, que era o correto.
A lei orgânica determina que seja feita anualmente a revisão do valor venal para efeito do IPTU e do ITBI também. Isso, Então, é obrigação do Poder Executivo fazê-la. Atualizar o valor venal tem que ser todo ano, então. Sim, todo ano, a atualização, sim. E a Prefeitura de São Roque tem feito isso todo ano ou chegou a ficar algum período parado? Então, ela fez internamente no cálculo do imposto, por isso que tinha em paralelo a certidão de referência. Bom, Zé, já vamos entrar aqui, Zé Fernando já vai falar também, mas primeiro, é só o seguinte, é uma lei que teve mudança e em torno de 16 mil pessoas tiveram uma redução de imposto e 5 mil um aumento. Como que é explicar isso da Zé? Você está falando, como é que o cidadão, às vezes, ele fala, poxa, o meu teve uma redução. Um brinde, né? E o outro não. Aumentou. Essa está sendo a dificuldade, quando a pessoa chega lá para entender esse cálculo, fala, poxa, mas por que um baixou, por que o outro aumentou? É uma espécie de uma correção e isso acabou, digamos, baixando para alguns, como vocês falaram, tem um número significativo de pessoas que tiveram o IPTU, digamos, reduzido em relação ao ano anterior e outros com a correção do mantido. É assim. A correção existiu para todo mundo. Todo mundo teve no seu IPTU um aumento de 10%, mais a correção. Mesmo com o aumento de 10%, às vezes ficou abaixo, né? Na verdade, quando a gente fala nessa redução, é do carnê. Por quê? Porque no carnê foram excluídas duas taxas. A taxa de conservação e a do cadastro. Então, às vezes pode parecer isso, mas por que se você olhar o carnê fechado, é essa redução que dá, mas o aumento no imposto todo mundo teve. Aí, igual o Marcelo falou, quem teve acréscimo de área e quem teve lançada a taxa do lixo que não pagava, sentiu mais, que é esse pessoal dos 4.733. É esse pessoal isso que tiveram mais do que 13,81 por acréscimo de área e inclusão da taxa da coleta do lixo. E pode falar, Zé. Não, em função disso, você tem dados, eu creio que sim, de recursos que estão entrando na prefeitura por conta de alguma possível distorção, um possível questionamento que o contribuinte venha fazer para corrigir? Hoje mesmo, antes de vir para cá, foram os 20 primeiros recursos que a fiscalização devolveu. Então, como que funciona o trâmite na prefeitura? O número seria de 20 hoje? Não, hoje eu digo em andamento para conclusão. O número total hoje é 253, né? Que nós tivemos o último relato. 253. Um universo, digamos, de 4 mil. Então, você vai até a prefeitura, a gente faz a instrução, né? Instrui a pessoa para que faça o recurso. O recurso não precisa ser técnico, não precisa ser de um advogado, simplesmente tem um documento lá na prefeitura simples que ela preenche. Não, é padrão. Eu até oriento a pessoa, coloque revisão do seu IPTU, porque na hora que entrar, nós fazemos toda a revisão. Então, esses 20 recursos que voltaram hoje, eles vieram da fiscalização. A fiscalização vai lá e confere a área. Área ok? Perfeito. Ela vai passar para a engenharia ver a classificação do imóvel. Classificação ok? Perfeito. Ela vai para a comissão de avaliação que vai avaliar o valor venal. Fechado isso, ela passou por todos os setores necessários da prefeitura e virá a resposta para o contribuinte. Então, nós vamos analisar dentro da prefeitura todas as áreas. Desses 20 recursos que hoje eu analisei e passei para a engenharia, o que eu vi? Que 2 ali caberiam a redução em relação ao padrão, mas que os demais estão em ordem. Assim, do meu ponto de vista tributário, não tem o que ser alterado. Serão indeferidos, por exemplo? Não, está dentro da lei. O que foi cobrado é o que deverá ser mantido. E um deles foi constatado acréscimo de área. Então, é essa análise que a gente está fazendo interna. Hoje foram os 20 primeiros que passaram para a resolução. Quando questionamento sobre a coleta do lixo, já não é com já vocês? Vai separado. Quando entra com... na verdade, assim, quando entra desdobro e coleta, a gente trata separado. A coleta vai para o meio ambiente, o meio ambiente vai analisar, ele analisando e respondendo, de imediato, se ele falar que de fato não existe, a gente já exclui. O que teve nos recursos até agora é que foi lançado porta a porta e seria container. Então, é feita a alteração no cálculo. E alguns recursos reclamam que não tem, mas daí a fiscalização fala que tem, então é mantida a taxa de coleta. E como é que fica? É a palavra da prefeitura técnica com o morador. O morador fala, não tem coleta de lixo. E a prefeitura fala, não, tem coleta de lixo. Ele vai ter uma decisão de primeira instância. Se ele não concordar, ele recorre e sobe para a decisão do prefeito. Ah, tá. Aí isso tudo na prefeitura. Tudo nada na de prefeitura. Lá no fórum. Não, tudo na prefeitura. Aí agora, se num segundo recurso, que é a decisão do prefeito, ele não concordar, ele pode buscar a via judicial.
Diga, Marcelo. Só para complementar, né? O profissional da prefeitura, o técnico da prefeitura que informa que existe a coleta de lixo para o cidadão, não é simplesmente ele informa, lá tem. Quem informa essa situação é a divisão de meio ambiente, que é responsável pelo gerenciamento do contrato de limpeza pública no município. E eles têm lá o plano de coleta, tem o plano de varrição, o que deve ser cumprido pela empresa. Então não é porque ele informa aleatoriamente. E se ele falou que tem e a empresa não está passando, ele vai lá na empresa. Isso, aí é uma questão da empresa que pega cumprir. Muito é o container, né? Porque a coleta você vê, o container que dá aquela dúvida. O container, o contribuinte leva o seu resíduo até o container, né? Mas ele produz, né? Ele produz o lixo e ele deposita no container. Então, alguns entendem que, como não tem a coleta porta a porta, ele não deveria pagar. Mas, o que ele está recolhendo? Quando ele deposita o seu resíduo no container, a lei reduz a taxa dele em 40%. Porque ele não tem um dos serviços que a maioria tem, né? Que é a retirada no domicílio. Mas, ele deixando o seu resíduo no container, a empresa, via prefeitura, ela faz a coleta do lixo, não na casa, mas ela faz a coleta do lixo no container. Então, ela coleta, ela remove e ela destina. Então, tem o custo da retirada, de coletar, de retirar, de transportar e de dar a destinação final do lixo correto, né? Num aterro licenciado pela CETESB, enfim, tem todo esse custo. E é isso que se busca a contribuição do contribuinte para fazer frente a essa taxa. Não fosse assim, a prefeitura teria que dispor de outras receitas para cobrir essa despesa. E aí acaba tirando de uma outra responsabilidade da prefeitura para cobrir uma conta deficitária, né? Então é isso que se busca através da taxa de coleta. Então você falou que 4.713 cadastros, 33, vamos guardar aqui, idade de Cristo, 33 tiveram aumento. Mais do que 13,83. Tá, 253 recursos deram entrada na prefeitura. Até a data que nós fizemos o relatório, sim. Tá, só no microfone. E quantos já tiveram respostas? Então, 20 de hoje. 20 de hoje que tiveram que passar pela parte da fiscalização. Mas anteontem... Se não tem fiscalização, passa direto pelo Daniel. Você tem os números? Você tem, Daniel? Quantos já pegou de recurso? E resposta foi uns 11, 12. Ainda aproximadamente. Isso sempre dentro daquele prazo de 15 dias para resposta. E fora o... 20 dias a partir do recebimento de que o contribuinte é notificado. Mas vocês têm trabalhado, estão entregando antes. Sim. A ideia A ideia é que ele seja notificado com cerca de 30 dias antes do vencimento, né? Para que ele possa reagir a uma notificação que ele não concorda. Entrou com recurso, deixa de pagar a primeira parcela ou recomenda que tem que pagar a primeira parcela? Depende muito da capacidade do contribuinte. A gente sugere que pague a primeira parcela e aí segue, né, os vencimentos e a gente faz o abatimento. É que às vezes a primeira parcela pode ter um valor que a pessoa salgado. não consegue pagar, né? Mas do que eu vi lá, muitos já recolheram das revisões, recolheram a primeira parcela. Aí o que a gente vai deduzir o valor que foi recolhido a maior e distribuir em 9 parcelas, né? Que daí... Tá, já vou passar para o Zé Fernando. Aguenta um minutinho aí. Fala, Marcelo. Eu queria fazer um complemento, né? Porque, a princípio, o número de 4.733 casos que subiram pode parecer bastante, como de fato é, não se nega número, né? Mas esses 4.733 casos, eles foram apurados para saber o porquê que eles subiram acima da inflação. Então, nós temos aqui já apurado. Desses 4.733, 1.311 casos subiram porque passou a pagar a construção que já existia, mas que agora foi cadastrado. Que ele não estaria livre disso. Não estaria... Na verdade... Numa eventual não aprovação desse projeto, ele estaria na lei anterior e estaria sim,
mais taxado ainda. Isso. Uma taxação bem saudável. Corretamente. Isso independe desta lei, da anterior, ou desde a que foi não iniciada em 66, ele estaria livre disso. Ele não estaria livre. Até porque o nome do imposto é imposto predial e territorial urbano. Então, a parte predial está compreendida no imposto. Então, desde do seu nascimento lá em 66 até os dias de hoje, não só São Roque, mas como qualquer outro município. Eu também município, nasci em 66, nasci junto com a lei do IPTU. Olha, faz a cobrança desse imposto. E, então, desses 4.733, 1.311 foi porque agora tem a área edificada. E 3.422 tiveram um aumento porque tinham o serviço de coleta, mas a prefeitura não lançava esse serviço. Então... Era uma falha? Era uma falha. Na verdade, assim, por exemplo, o plano de varrição é um inicial. E aí sempre o contribuinte vai pedindo. Não dá para estender até aqui. Às vezes até um vereador vem e traz uma demanda da localidade dele. Não dá para entrar mais nessas outras ruas. Isso vai sendo expandido. E nem sempre isso é comunicado ao cadastro da prefeitura. E quando comunicado... o serviço lá, essa parte do Daniel, ele tem que localizar todos os moradores dessa rua para fazer o acréscimo. Então, nem sempre essa informação chega e nem sempre o cadastro é atualizado. Então, na verdade, desses 4.733, mais de 3 mil casos... 3.422. Não foi devido à lei, foi por causa de uma atualização cadastral, independente qual da lei fosse, não é esta, ou a anterior, ou a outra, todas elas previam a taxa de limpeza e aí era Mas falha, independente disso, as pessoas podem entrar com recurso, mas seguramente esses 3.422 não terão sucesso. Se confirmada a informação prévia da Divisão de Meio Ambiente de que essas residências são servidas pela coleta, remoção e destinação final, terão um insucesso, né? Tá. Zé Fernando, você não falou ainda, Zé Fernando, você está aqui só por enquanto. Estou prestando bastante atenção e eu percebi que realmente não é que é minoria, são menores os casos do que eu fiquei Vamos imaginando. Vamos dizer, uns 15%. Né? Eu achei que isso, pelo que estava pintando, era o contrário. Né? Você achou que era mais gente? Achei que o ano que vem ia ter problema, tudo, e até agora parece que não é bem por aí. Isso essa o caso questão do ano que vem era bom que vamos falar. Não, eu vou chegar lá. Embora que eu talvez não seja com vocês, mas eu teria diria que eu ficaria bastante bravo com o que acontece com a coleta de lixo ali no meu bairro. Na minha região, João no centro 23. da cidade, na João 23, na Praça do Expedicionário, é uma vergonha. Tá falando do lixo que fica lá. Parado lá. E esses dias eu até, não digo que eu discuti, mas eu falei assim um pouquinho mais áspero com uma pessoa que falou, mas o povo põe aí. Eu falei, não, o povo paga e não está recebendo serviço. Se eu precisasse, eu colocaria, porque na minha rua passa. Mas se passa o lixeiro tudo ali, não é questão. Por que acontece põe ali? na praça do acontece, expedicionário se passa lixo, porque se o tem lixeiro... local que eles não passam e não pegam. Mas tem ali no centro algum lugar? Exatamente. Já houve uma caçamba lá de plástico que destruiu. Então, mas eu não sei, Marcelo, ali na Praça do Expedicionário, região central de São Roque, João 23, Padre Marçal, Benjamin Constâncio, Solteiro de Souza... Passa a coleta. Às vezes... Por que põe na praça? Você, na calçada, ela é pequena. E você não pode pôr lixo ali. O pessoal reclama disso aí. Nós chamamos lá na prefeitura de ponto viciado, né? Então existe um ponto viciado no centro, que é atrás da Igreja da Matriz. Existe um ponto viciado ali. As pessoas põem lixo lá e não precisariam colocar. Existe um outro ponto viciado ao lado da antiga Telesp, ali na João Pessoa, e existe um outro ponto viciado na Praça dos Expedicionários. Mas então quem não pode... sua casa ele não passa. O lixo não pode ser colocado ali na calçada. Quem está colocando ali? Mas que rua que não passa? Na Sotero de Souza. Você não pode colocar lixo na Sotero de Souza? A calçada ali é estreita, não sei o quê, tem algum problema, as pessoas saem dali e colocam de frente da sua casa. As pessoas que poderiam colocar o lixo na frente da sua casa, eles pegam o lixo e vão até a expedicionária e põem lá. Era muito mais prático colocar o lixo ali. Mas aí então é uma questão de orientação só. Marcelo. Isso existe e a fiscalização aí é do planejamento, não é da parte. Então, mas se alguém do planejamento chegar ali, a hora que eu passo pegar o Zé Fernando na casa dele, 15 para as 4, ou 4 e 5, o programa começa às 4, eu passo 4 e 5 na casa dele. Aí a gente está vendo que estão colocando lixo ali. Se ficar alguém da prefeitura e for colocar, viu, amigo?
lixo? Por que se põe lixo aqui, se passa na porta da sua casa? Não é uma orientação só? Essa fiscalização é do planejamento, que é a postura municipal, né? Mas ali avisar, olha, não precisa pôr aqui. E a parte da coleta no centro da cidade é feita à noite. Então, pela lei, você tem que depositar o seu lixo depois das 18 horas. Mas é 4 da tarde, né? Então, acontece que colocam antes. O restaurante fecha. O restaurante fecha, ele põe o lixo para fora, e aí começou outros põem. E, às vezes, ela tem início até por causa da própria prefeitura. Os varredores de rua passam, ensacam o lixo e já deixam ali para o caminhão que faz a coleta. Eu já percebi que o lixeiro ele passa um primeiro juntando, ele pega o meu lixo da vizinha 4, 5 casas para facilitar. Até a própria prefeitura que deixa ali acaba incentivando, né? Eu vou deixar mais um. Houve um tempo que ficava uma caçamba ali. E o pessoal depositava tudo naquela caçamba. Essa caçamba quebrou de tanto uso, ninguém roubou, não foi nada. Ela foi pro lixo. Ela acabou quebrando de tanto pessoal usar. Nunca mais se colocaram outra. Então, mas essa é uma questão. Eu não sei se o Marcelo tem essa informação, mas foi divulgado recentemente pela prefeitura em conjunto. Só deixar frontal. Não, Rui Barbosa também tem esse problema. Uma informação aí, a associação comercial, numa reunião e tal, junto com o prefeito e tal. De fazer na praça, né? Que fariam duas caçambas subterrâneas, alguma coisa ali, para uma coleta. Tem alguma informação se isso está andando, se o projeto está em vias de... O Marcelo tem todas as informações, não tem, Marcelo? Tomara algumas. Mas esse é um projeto. Por exemplo, será que ele tem? Através dos recursos que vêm do DAD, né? Que são destinadas especificamente para cidades turísticas, uma parte do recurso, acho que de 2019, foi destinada para uma reestruturação da área central. E foi bastante interessante a forma como foi conduzida. A prefeitura solicitou que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Roque trabalhassem para apresentar um projeto para essa área central. E uma outra parte, eu não sei se integralmente ou se parte desse projeto seria bancado pela Associação Comercial de São Roque. Então, foi bacana, era uma participação popular através das associações bastante grande. Então, uma pagava a parte do projeto, a outra desenvolvia, e a prefeitura ia pagar a parte estrutural e a própria associação ia entrar com mobiliário urbano. Nesse projeto é que eu não conheço o projeto final, mas estava previsto alguma coisa nesse sentido. Isso, recurso do DAD para DAD. Mas aí com a troca tá tudo certo. Uma troca de governo, né? Essa questão dos recursos estaduais, justo, por causa do novo governador. Isso, o governador tomou posse, agora dia 15 tomou posse a Assembleia, foi eleito o presidente da Assembleia, né? E isso agora começa a retomar os projetos, de que forma, cada um vem com as suas regras próprias, para que esses projetos tenham andamento. Sem interromper, só para o Zé, para a gente voltar no assunto IPTU. Só voltar no assunto IPTU. Deu uma desviadinha, mas foi boa. Deu uma desviada, mas era só... Na verdade é o seguinte, como muitos, né, tivemos até uma redução. Mas ficamos assustados quando se foi dito que ano que vem a paulada seria grande. Já vamos falar disso então. Era justamente isso. Você estava explicando que houve uma má interpretação, uma má colocação na lei, que não é isso. O artigo 28. Muita gente como eu está preocupado, então agora não mais, porque você esclareceu, eu gostaria que você esclarecesse para todos também. O Guto Issa veio no programa, participou, foi muito importante, ele falou, olha, o artigo 28 é o seguinte, olha, dessas 15 mil pessoas que tiveram redução, o Guto falou aqui, se prepare, que o ano que vem tem um aumento, porque em 2019, está aqui na lei, para o próximo exercício, o valor lançado do IPTU não poderá, excluída a atualização monetária tal, ser superior a 10% em relação ao exercício anterior para os cadastros já existentes. Então, deu a entender que 2019 não pode ser maior que 10%. Agora, para o próximo ano, vai ser mais que 10%? Ou a lei quis dizer uma coisa e está dizendo outra no papel? Então, essa é a preocupação. Quem pagou menos esse ano, vai pagar mais no ano que vem? Então, Wander, a primeira notícia eu quero dar tranquilizando toda essa massa grande de contribuintes que podem estar preocupados com o aumento, de que ele não virá. E falo isso por quê? Antes de vir para cá, eu conversei com o prefeito a respeito disso, conversei com o Dr. Rafael Bonino a respeito deste artigo. Né?
A interpretação que a prefeitura deu para esse artigo quando elaborou a lei foi imaginando um cenário. E eu vou passar o entendimento deles e vou entrar no entendimento que o Guto passou aqui. O entendimento da prefeitura. O doutor Rafael quis deixar bastante claro no projeto de que o aumento era só para o próximo exercício. Então, a lei foi aprovada em 2018, então ele quis deixar claro que era só para o próximo exercício, ou seja, o exercício corrente, o dia 19. Então, ele pôs lá como redação: para o próximo exercício, o lançamento do IPTU não poderá exceder os 10%. Como o reajuste do IPTU pode ser por ato próprio do prefeito, ou seja, por decreto, a correção monetária o prefeito faz via decreto no início de cada exercício. Para você ter um aumento de imposto, é necessário a autorização legislativa. É necessário que a Câmara Municipal aprove esse aumento. Então, naquele momento, e hoje, não existia e não existe a ideia de aumentar o imposto para 2020. Então, não se vai mandar nenhum projeto para fazer um novo aumento a partir de 2020. Então, procurou-se tanto deixar uma redação clara de que não haveria aumento, que ela não ficou clara. nós batemos nisso aí. Ela não ficou clara. Então... que está dando a entender que somente 2019, tirando a correção lá do IPCA tal, não poderá passar de 10%. E o ano que vem? Isso. Vai passar então de 10%? Então, para o ano que vem não vai passar de 10%. Mas vamos acertar esse texto. Então, perdão aqui a parte do jurídico, mas é que a gente lendo aqui, eu não estou entendendo assim. Por quê? Como é que vai ter que mexer nessa redação? Onde está a palavrinha aqui que diz que não vai ter aumento? Então, não... Se você, no entendimento da prefeitura, talvez do jurídico da prefeitura, eles não precisam, estaria claro que era só para esse exercício, né? Então não teria que fazer alteração. Porém, eu dou razão aí para a interpretação que o Guto fez do artigo. E se você também fizer... eu estou entendendo assim, né, Zé? Se você fizer essa interpretação... Porque, olha, para o próximo exercício, o valor lançado do IPTU não poderá, excluir da atualização monetária, ser superior a 10%. Os 3%. Para os cadastros já existentes. Agora, e para os anos seguintes? Então, como... Ou se tivesse colocado somente para 2019. Isso, aí é a forma da redação. Quis buscar que era só para 2019 e acabou não ficando claro. Então, e 2020? Então não sobe. 2020 não vai subir. Só a correção. É só a correção. Se subir tem que ter lei, projeto de lei. Isso. O entendimento do jurídico da prefeitura é esse. Que para uma nova... Ele dando essa explicação, a gente lendo agora, a gente entende isso. Agora, lendo agora, mas percebi perfeitamente. Leia aqui, Zé Fernando. Exatamente, mas ele quer dizer o quê? Leia aqui, ó. Para o próximo. Quer dizer, então isso 2019. 2020. É 2019. Agora, com essa... Não, é que dá a entender que em 2019 tem um limitador de 10%. Tá. E 2020... Então vamos voltar, né? Para o jurídico da prefeitura, quando elaborou, ele quis dizer, para 2019 pode subir até 10%. E os os outros não, é só para 2019. Não, então vai ter mais. O reajuste tem que ser autorização anual. Legal. Se não, é por cadastro já existente. Então vamos voltar para ficar bem claro, para o povo ficar tranquilo. Vamos lá. Então, quando o jurídico fez, era para 2019. Então era para o próximo exercício. Estava em 18, né? Isso. Não estando isso definido para os não é mais, a ideia era que não tivesse. Como o Guto até trouxe a leitura, a interpretação desse artigo de uma outra forma, que eu dou razão para ele, eu concordo, porque pode-se entender que se é para 2019 esse limitador, para os outros não haveria e estaria livre. Então, conversando com o prefeito, ele me pediu... aliás, ele está em reunião, né? Uhum. E a ideia dele era até, se tiver uma folguinha, liga fazer um contato com você. Com o maior prazer, via telefone, entrar aqui no programa para poder até dar alguma mensagem. Mas já ele me falou final de semana para todos. Mas como ele falou assim, que ele já passou o caso para o doutor Rafael, para que o doutor Rafael analise esse artigo e encontre uma melhor redação para ele, para que não paire dúvidas. Então ele falou, já aproveite o espaço no programa, tranquilize a população, tranquilize os contribuintes, que não é e não será a minha intenção promover um novo aumento para o exercício de 2020. Bom, isso muito importante. Tranquilos. Agora, vamos falar de novos cadastros.
Por exemplo, aí é o seguinte, você, o Zé Balai mora ali na Henrico Delacqua, paga um valor. Aí o terreno do lado lá é construído. A pessoa faz uma obra parecida com a dele. Só que ele vai continuar pagando um valor antigo. Um novo cadastro, aí ele vai pagar 1% do valor venal. Então, exemplo, o Zé pode estar pagando, os números são hipotéticos, R$500 por ano, e quem vem do lado ali vai ter um imóvel valendo 500 mil, 1% vai pagar R$5.000. Pode dar um cadastro novo, a construção nova, vai pagar 1% do valor venal. Primeiro, assim, para comparar uma casa com outra é bastante diferente. Mas faz uma casa igual. Ele tinha um projeto e fez uma casa. E a outra metade do terreno que sobrou, ele faz 10 anos depois, ele está fazendo igualzinho. Sobrou um dinheiro, está fazendo igualzinho. Aí então ele vai pagar 1% do valor venal. A construção, sim. Né? Porque o terreno, na verdade, esse terreno que está vago ao lado da casa dele, ele já existe. Então não é um cadastro novo, né? Como a lei fala aqui. Então aí, mas ele não vai, quando faz uma casa, não vai passar. Ele vai pagar aí sobre a casa está avaliada em 500 mil, ele vai pagar R$5.000. Na verdade, aí você vai fazer o cálculo do valor venal da construção, né? Então, mas vai pagar isso. Aí o Daniel é isso, Daniel? Por exemplo, o terreno está avaliado lá em 100 mil. Então, está lá o terreno. Mas ele constrói uma casa e a casa passa a ser avaliada em 500 mil. Se ele vai pagar 1% do valor venal, ele vai passar a pagar de imposto por ano R$5.000. Então, ou a conta não é essa? Então, aí tem que distribuir o que é o valor venal do terreno e qual que é o valor venal da construção. Mas vamos imaginar, se o valor venal do terreno é 200 e a construção é 300, ele já vai pagar 3 mil. No mínimo 3 mil. É claro que... vai pagar bem mais do que já está quem construiu primeiro. Isso, vamos pegar assim pelo lado do desenvolvimento da cidade. Não vai inviabilizar novas construções, que ela fala, poxa, se eu construir em São Roque, olha quanto eu vou pagar de IPTU. Isso não pode, eu sei que a parte é técnica, mas politicamente inviabilizar construções na cidade, Marcelo? Eu não acredito nessa possibilidade, né? A pessoa que investe, sei lá, tem um valor de construção de 500 mil, eu não acredito que os 3 mil vai ser o fato inibitório dele construir. Mas isso aí é de cada um, né? E esse 1% do valor venal, tem cidades, a maioria segue assim 1%, tem cidades que tem um valor menor? Geralmente é de 0,8 a 1,2 até 1,5. Então, a São Roque, antes desta lei que o prefeito Daniel editou em 1914, as alíquotas... 2014. 2014. 1914 ele... 2014, as alíquotas de São Roque para o centro da cidade terreno vago era de 7,5%. Era, e hoje... 7,5%. Hoje é 1%. 1%. Né? Mas as alíquotas de São Roque, a menor era 1,85%, depois tinha 2 e pouco, 3,60%, 4,80% e a maior era 7,5%. Essa de 7,5% era justamente para terrenos vagos no centro da cidade. Que é para estimular a construção. E a alíquota era alta e o valor venal era mais baixo. O que se fez com a lei editada em 14? Elevou-se o valor venal e reduziu-se a alíquota. Então, a alíquota de 1% ela vem desde 14 para cá. Uhum. Não, acho que pontos importantes. Não vai ter mais do que 10%. Só para lembrar, o Zé Pennoni falou que, comparativamente com Londrina, né? 0,6, né? 0,6 ou 0,8 Londrina, por exemplo, por causa dessa discussão e tal. Depende nesse muito ponto, do valor o Cláudio venal, né? Quanto chega... mais próximo do valor real, ele tende a ser mais baixo. Nesse ponto, o Cláudio não deu um aceno que pode mexer. Nisso não deve mexer. Eu acredito que não, aí é a minha opinião, porque a partir de que ele mexa nesse valor, ele mexe em todo o município. E aí ele tem que fazer novos estudos, porque quem está certinho e está muito próximo, ele desregula toda a regra. Né? Então, o problema aí o meu valor venal ele está mais elevado do que o preço de mercado. Aí nós temos que tratar aquele problema. Então, a pessoa entra com recurso, apresenta uma avaliação de um corretor de imóveis, e nós temos uma comissão na prefeitura que avalia. Então, nós temos que corrigir, de repente, o seu valor venal está extrapolando, mas o seu vizinho pode estar correto. E o valor venal, hoje, vigente, ele é para o bairro. Né? Então, ele traz distorções. O seu terreno é numa rua plana e
2 ruas para baixo, ela fica num declive ou num aclive. O valor do verdade, imóvel às vezes muda. o vizinho da frente, você está no nível da rua, mas o vizinho está numa pirambeira. Sim, então o seu terreno de repente vale 100 mil, ele vale 70. Só que o valor venal é encontrado para Mas o aí, bairro. Daniel, pode ser feita uma correção, você entrar lá, o cara fala, olha, o meu terreno está numa pirambeira, você vê o que eu tenho que descer lá para... Então, quando o contribuinte entra com um recurso, né, um pedido de revisão da avaliação venal, né, a gente vê todos os abatimentos, né, as características, se tem aclive, declive, a idade da construção, os melhoramentos que servem o imóvel. Então, a gente analisa essa parte da declividade. Entra tudo isso daí. Entra tudo. Bom, deixa eu perguntar uma outra coisa, Luca, depois só dá um sinal do tempo para mim. Desdobro. Isso está pegando também, né? O que pode falar para mim o que é um desdobro? E a partir de agora, se o desdobro passa a ser um cadastro novo. O que significa um desdobro? Vale, por exemplo, um terreno de 250 metros que vai dividir na herança para 3 filhos ou não? São em propriedades maiores. O que é um desdobro? Depende muito do que dispõe o plano diretor do município. Então depende de áreas, né? Numa área já adensada, se não é uma área que não pode ter adensamento. Então, vamos pegar o Suíça Paulista. É um bairro urbano que fica numa área com um aclive muito grande. Então, você não pode fracionar, desdobrar o terreno em várias partes, corre o risco de deslizamento. Então, lá é previsto que sejam mantidos chácaras. Então, o desdobro, por exemplo, eu não vou me recordar, mas de repente a área mínima de lote é 10 mil metros ou 5 mil metros. Então, você não consegue desdobrar aquilo em vários lotes. E os filhos, às vezes, ficam tentando dividir a herança lá. Eles passam a ser sócios de uma mesma área, coproprietários, condôminos, né? Mas não é possível. A tal da parte ideal, né? A parte ideal, cada um tem uma fração daquele imóvel. Agora, o que é o desdobro? É você, onde é possível, de repente, numa área central, onde é possível, lotes, por exemplo, de 125 metros, você faz o desdobro de 250, né, de 10 por 25 para 2 de 5 por 25, que vai dar os 125. Então você desdobrou um imóvel em 2. O que se entendia? Era o cadastro mãe e o cadastro filho, digamos assim. Então esse era o desdobro. O cadastro filho nasceu naquele momento. Nasceu sobre a vigência de uma nova lei e então ele acompanhava as regras da nova lei. Com esse problema que deu, o jurídico teve um novo entendimento. Mudou o entendimento, então. Mudou o entendimento. Então, não é que foram... Aliás, onde está o desdobro? Não está nessa lei. O desdobro está em que lei? Na lei de parcelamento do solo. Na lei de parcelamento do solo. Lei complementar 40, Mas como a prefeitura passa a dar uma nova interpretação, teve que ter alguma mudança? Você entra com o pedido de desdobro. Isso faz o planejamento com o jurídico. Uma vez aprovado, é encaminhado para a divisão de rendas para o serviço de cadastro imobiliário fazer um novo cadastro. Quando ele faz o novo cadastro, ele entra no sistema das novas regras. Qual o entendimento que se deu a partir de agora? Esse terreno não foi originado de uma gleba de terra que acabaram de fazer um loteamento. Então, ele não é uma matrícula originária. Ele é fruto de uma matrícula, de um cadastro já existente, que guardam as mesmas características. Então, embora ele não, sei lá, podemos falar que ele não é um cadastro novo, ele é um novo cadastro. Ele não é um novo cadastro, ele é um cadastro novo, né? Então, eles tiveram esse entendimento, que ele não partindo de uma área, de um cadastro, ele não é um cadastro originário, novo. Então, ele guarda as mesmas características do anterior e, portanto, ele vai ter só dos 10%. Então, veja bem, vamos imaginar. Teve um exemplo que a gente falou aqui, como chama o rapaz, Alessandro, né? Que ele falou, então, por exemplo, vou imaginar. Então, vou imaginar, o terreno lá, desse rapaz, o Alessandro, a matrícula dele era número 100. E ele pagava por mês, pagava por ano de imposto, R$5.000. Foi desdobrado. Eu falei 5 mil, então, mas já desdobrou. Desdobrou em 5. Aí, então, cada filho vai pagar R$1.000. E esquece aquele cadastro mãe. Então, dividiu os 5 mil, R$1.000 para cada um. Isso que estava, por exemplo, nesse caso, é que contou que estava de 12 mil, de 3 foi para 12. É que ele acabou somando tudo. Então você tem que pegar só. Eu acho que eles trouxeram alguma coisa. Vocês trouxeram. Como é que é esse caso aí? Que ele falou que pagava 3 e foi para 12. Como é que é esse caso aí? Então ele falou de 3 foi para 12, é esse o número do.
se trouxe até esse processo aí, né? Quanto que era o valor que ele pagava antes? Como é que chama o rapaz? Alessandro, Eu né? acho que não precisa falar. Alessandro, né? É. Então, ele pagou em 2018, total, né? R$ 3.849. Tá. Aí houve o desdobro em 3 áreas, né? Aí cada área ficou aproximadamente R$ 8.000. Cada área não, no total ficou R$ 8.000. Aí, como é originário de desdobro e teve um entendimento do jurídico, que no caso do desdobro, a gente não foi um novo loteamento. Não foi um novo, né? Até se comparando, né? Você paga 3.800 e só por simplesmente você anotar o desdobro e pagar 10.000, então fica meio que pesado, injusto mesmo, pesado. Então, depois desse entendimento, houve a redução do valor pela metade de cada um, né? Que nem era 3.000, a gente atualizou só os 10% e o 3,81%, então, dividiu a proporção de cada área de cada... Então, nesse caso, não foi contado uma nova matrícula para entrar com 1%. Né? Então, a gente até abre um novo cadastro, mas para a aplicação do 1% sobre o valor venal... Então fica assim, se o cadastro era o número 100, em vez de criar o 115, o 116, 117, fica o 100/1, 100/2, 100/3. Cria todos os Segue outros cadastros. Segue a sequência. Mas a interpretação desse desdobro para efeitos tributários é que mudou. Uhum. É como a gente tem, às vezes, uma decisão na justiça e vai subindo as cortes, né? E elas reformam a decisão anterior. Então, era praticado um entendimento. Com este caso, o jurídico se debruçou sobre esse caso concreto e teve um novo entendimento. E vai analisando da mesma e forma. passa isso. Então, agora, a partir de agora, o entendimento para os desdobros passa a ter você uma falou, nova forma. Você falou que 1.311 para coleta de lixo, 3.422 que passou a ter coleta de lixo, 1.311 para a área construída e desdobro. Você tem lá uma quantidade de recursos de desdobro? Poucos. 19. Não são muitos, né? Eu acho que dá. E só para complementar, né? Dentro desse numeral que sobra, então tem aí 19 é desdobro, tem alguns que são aposentados que não pediram a renovação do benefício, tem pessoas que têm áreas grandes que teriam o benefício de mata natural e optaram, ou esqueceram, ou não pediram o benefício da mata. Então, dentro desses ainda 17% que sobra, ainda tem aumentos originados por ação ou por falta de ação do próprio contribuinte. Tem inclusive agora uma questão que não tinha de doenças graves, né? Sim, isso é um novo benefício que foi previsto nessa pessoa que legislação. tem isso pode fazer. Agora, deixa eu entrar um pouquinho aqui, vocês tecnicamente estão trazendo todas as informações, mas a gente entra numa questão política. E aí, às vezes, a questão política coloca a faca no peito do prefeito, né? Então, por exemplo, Marcelo, está tendo uma dificuldade da administração para falar, veja bem, 16 mil estão pagando menos. 4 a 5 mil manteve o pagamento lá, só teve a correção. 4 a 5 mil construíram mais, por isso estão pagando. 13%, em torno de 5 mil, tiveram aumento. Então, veja bem, se 16 mil tiveram redução, é maior, 3 vezes maior de quem teve aumento. Mas é difícil para o prefeito, às vezes, ali junto com os vereadores, com a população, explicar isso. Olha, 16 mil está sendo beneficiado e quem está sendo prejudicado ou tem esse acerto aí, 5 mil. É difícil isso, o prefeito trabalhar com isso e os vereadores botam uma pressão nele, Marcelo? Eu sei que é uma questão política, mas... É muito mais política do que técnica, né? Mas que chama assim, o técnico lá para tentar, né? Fala, como é que você fez um negócio que prejudica 5 mil? Entre aspas, o vereador, né? A parte técnica, eu acredito que explica isso de uma forma mais tranquila. Porque a motivação deste aumento não foi originada pela lei ou pela ação do prefeito, e sim pela do próprio contribuinte, né? Se ele não tivesse edificado, que é o caso de 1.311, ele tivesse permanecido o terreno vago, certamente ele estaria incluído naqueles que teve a redução. Ele estaria na regra geral, ele também teria tido a redução. Porque o que aumentou foi a construção que ele fez, e mais, não foi neste ano, muito provavelmente ele fez nos anos anteriores, já não vinha pagando. Ou ele já era servido pela coleta de lixo e não vinha sendo cobrado fora da prefeitura, sem dúvida. Mas, se ele já tivesse pagando anteriormente, ele também provavelmente estaria nos casos de redução.
Então não é que a lei aumentou os casos dele, ou a lei é injusta. A pessoa pode se sentir até injustiçado, mas eu acho que, tecnicamente, você consegue explicar para ela que ela entenda o porquê que subiu. Então, agora, politicamente, aí entra outro departamento. Aí, Zé Balai, eu chamo o nosso departamento. Veja bem, tecnicamente, eu estou entendendo a explicação tecnicamente e tal. Mas, politicamente, Zé, o prefeito com os vereadores da base, o Cláudio gosta de falar dos 10 vereadores que me dão apoio aqui na base. É difícil o prefeito passar para o vereador que é linha de frente isso? Olha, gente, mas 16 mil teve redução, 4 mil manteve, 5 mil está só o acréscimo da área. Não, mas é difícil para o prefeito esse lado político, o técnico, numa discussão política, Zé Balai? Não, a questão de tratar de tributos e tal, taxas, o ISS, tudo isso daí sempre gera uma reação, ninguém gosta de pôr a mão no bolso. Vem aumento, vão do prefeito. Não, então, mas veja bem, no vereador. Essa questão do IPTU, o único senão que eu faço, e falei aqui em outros programas, é que não houve uma publicidade grande antes de se tornar lei. Ou seja, talvez uma audiência pública no Legislativo, no momento em que o projeto chegou até a Câmara. Por exemplo, uma explanação como essa daqui, para mim, muito bem feita. Não, tá perfeito. Num processo de audiência pública anterior ao projeto, poderia ter sido dirimido uma série de dúvidas, poderiam ter sido feitas uma série de simulações ali, poderia ter sido melhorada a redação desse artigo, enfim, é uma concepção que eu tenho. Eu acho que a publicidade, o debate, isso tudo é muito salutar, inclusive para justificação política depois. Você já tem um aval ali, a Associação dos Engenheiros participando ali, verificando a questão do valor venal, etc. e tal. Tudo bem. Então, isso é uma questão que eu acho que politicamente seria até melhor para o prefeito e para a base dele. Muito bem, as coisas foram um pouco mais, diria, atropeladas, foi rápido e tal, a tramitação no Legislativo, e se transformou em lei. Naquele primeiro momento, as explicações posteriores à aprovação da lei foram de que as coisas seriam tranquilas. Não, está tudo certo, inclusive a participação deles três aqui. E do Marquinhos Arruda. Marquinhos Arruda também. Quando chegaram os carnês, e o pessoal começou a fazer aqueles cálculos, esses, digamos, 4 mil aí, ou menos até, digamos, 1.000 e poucos aí, começaram digamos, a botar a boca no trombone. E dá uma repercussão na mídia e assusta um pouco o vereador, né? O cara está lá no reduto, o sujeito vai lá com o carnê, olha aí como subiu aqui, Paraná. Esse vereador acho que não guardou muito bem as explicações e tal, não soube contra-argumentar naquele momento. Então, ele vai no prefeito, ele fala, puxa, olha aí, meu Deus, aqui você falou que ia ser tudo tranquilo, olha aí, está todo mundo gritando. Mas eu acho que essas explicações, inclusive, quando foi informado de que o número de recursos está na ordem de 200 recursos, eu acho que é perfeitamente possível de ser defendido um projeto, uma lei dessa natureza. Eu acho que é possível. Eu faço uma ressalva aqui, o Gutuissa está no papel dele. Isso que porque fala, o Guto está usando politicamente isso. Eu acho que tudo bem, ele é vereador, ele é político, tem as suas pretensões políticas, desempenha o seu mandato, que eu acho de forma boa, bem desempenhado, é um bom vereador. Agora, é o tal negócio. Ele está no papel dele. E agora, os vereadores que são da situação do prefeito, não teriam que estar defendendo? Claro, eu acho que sim. Que não estão defendendo? Eu acho que sim. Por exemplo, eu não estou falando que estou julgando os vereadores da base do prefeito, mas o que eu vi publicamente sair em defesa foi o Maurinho Góes no programa na Rádio Coluna, com o Cláudio César. Na Rádio Coluna. Os outros eu creio que estejam fazendo da sua maneira a defesa, mas eu acho que é perfeitamente defensável, como também tem pontos que podem ser criticados pela oposição, que está sendo feito pelo Gutuissa. Ele tem aí buscado, com um modelo de requerimento, questionar, a prefeitura está respondendo, então o jogo é esse. É claro, está aprovado, é uma lei, cabe ao prefeito e à base defender. Eu acho que e vocês estão dispostos, estão vindo aqui, estão defendendo. É defensável, como tem pontos que podem ser criticados. Você, Marcelo, vamos dizer, a gente até às vezes, porque o Marcelo é uma pessoa que está participando muito de vários pontos lá da administração,
conhece muito bem a administração pública e você tem sido questionado, Marcelo. O prefeito fala, Marcelo, explica isso para os vereadores. Como é que é, Marcelo? Não, geralmente o prefeito, logicamente, ele recebe a demanda dos vereadores, né, que tem a interpretação e a visão política, e ele busca a visão de quem trabalha na prefeitura e já viveu esse problema outras vezes, para que possa dar um norte para ele. Viveu esse problema outras vezes. Na sua experiência na prefeitura, já teve situação de IPTU que rendeu mais comentário que esse? Até a Margarida já falou. Eu acho assim, já olha, teve. Que eu posso lembrar... O próprio governo do Cláudio. O governo do Cláudio, assim que ele entrou, o Banco Central mudou a forma da emissão dos boletos bancários. Ele tinha que ser registrado. Para ser registrado era R$ 7,00 o registro, mais 4 para cancelar o registro. Algo em torno disso. Tivemos que encontrar uma outra forma. Então, a cobrança hoje não é através de boleto, que é pagável em qualquer banco. Então, teve que selecionar alguns bancos. A prefeitura, naquela correria, assumiu em janeiro, tem que lançar o imposto em fevereiro para vencer em março. Abriu chamamentos públicos, só um banco foi na época, e nós tivemos que abrir outros para outros bancos se interessarem e ingressarem no programa de recebimento. Naquela época houve uma grande gritaria, tinha fila no Santander, acho que era o único banco no início, tinha muita crítica no Facebook, até por entender por que não manteve a situação que já funcionava há tempos, né? Mas as pessoas não sabem que tinha mudado a regra do Banco Central. Então ele enfrentou, eu acho que muito mais barulho naquela oportunidade do que agora. O ano passado nós mudamos de sistema tributário. E isso fez com que atrasasse o lançamento do carnê. Tanto que o ano passado ele não venceu dia 20, ele venceu dia 30 de março ou 31. Então, foi atropelado, chegou meio em cima da hora, ele também enfrentou. Eu imagino que ele mesmo, nos 2 anos anteriores, enfrentou problemas maiores em quantidade. Vamos dizer, problemas mais técnicos, que era a questão do banco e tal. É que quando entra a parte política, e a gente sabe que quando entra a parte política, às vezes, né... Eu só queria, por exemplo, ver essa questão do resultado propriamente dito. Se a Margarete teria condições de dar alguns números do volume já de pagamentos efetuados. Vocês têm isso? Já vai caindo lá no caixa da prefeitura? Você tem, Marcelo? O povo está pagando ou não? Eu tenho então, aqui, em relação, pode até comparativamente ao ano passado, sei lá, se houver condições de fazer isso. Eu tenho aqui um levantamento, porque uma das preocupações, né, era de que o valor seria incorreto ou injusto e que ninguém viesse a pagar o tributo. Então nós fomos fazendo diariamente. Teve qualquer coisinha assim no Facebook, alguma coisa? Isso, não paga, não vão pagar. Só que isso, de repente, era um problema localizado. Então as outras pessoas que receberam o carnê e que estavam ok, foram pagando. Então a gente veio fazendo um comparativo. Então, eu até trouxe aqui, em 2018, ano passado, que o carnê venceu dia 30, 31, 29 de março, nós tiramos uma arrecadação até o dia 3 de abril. Que a pessoa paga no banco, o banco trabalha até processar, encaminhar para a prefeitura baixar, ela entra na Receita alguns dias depois. Então, o ano passado, logo após o vencimento da primeira parcela, da parcela única, tinha entrado 5 milhões de reais, 5.038. E agora, comparando com o valor de agora, 2 dias que nós estamos hoje, após o vencimento da primeira e da parcela única, ingressou nos cofres públicos, no mesmo título, imposto predial e territorial, 7.700.000. Então, a arrecadação subiu 2,5 milhões. 52, 53%. Não, já 50 e poucos por cento. Então, na verdade, as pessoas estão pagando. Então, também não reflete essa insatisfação geral. E pode existir, sim, mas localizada. Né? E se você comparar a taxa de limpeza pública do ano passado, também logo após o vencimento da primeira e da única, foi de 970 mil. Este ano entrou 1.700.000. Então, a arrecadação geral do ano passado, das 2 impostos e 3 taxas, ele era de 6.800.000 neste período. E nesse ano este ano, com 2 impostos e uma, ela está em 9,5 milhões. Então, essa preocupação de que não iria haver os pagamentos, ela não se confirmou, inclusive ela superou as expectativas. Nós estamos chegando ao final do programa, já vou passar aqui. Fala, Zé Fernando. Bem curtinho, uma pergunta bem curtinha, uma resposta bem curtinha. Esse aumento se deu
na parte mais favorecida ou nos menos favorecidos? Por em bairros mais esse aumento esse aumento ele é espalhado, né? Ele ocorre em todo o município, porque como a lei ela trata todos, então mas, por exemplo, determinado bairro, vamos imaginar o bairro do Carmo, não se cobrava a taxa de lixo? Nos bairros mais afastados, pode ter uma maior incidência da taxa de lixo, porque Pode só receber pode ter maior incidência com a taxa de lixo, porque é onde você tem menor controle de onde ela foi expandida. Agora, quanto à construção, aí é geral, é espalhado no município, a construção existe em todos os locais ao mesmo tempo. Eu acho que é um microfone aqui, tá? É o do Marcelo? É o do Marcelo que está dando um bom. Não, eu recebi uma mensagem que Lucas, liga aqui para o prefeito Cláudio Góes, perguntou se ele poderia ligar. Viu, Cláudio? Você não vai poder ligar porque nós vamos ligar para você. Nós vamos fazer o contrário. Está economizando. Vou economizar o crédito do prefeito, vou colaborar com isso daí. Então, liga aí, tá marcado aí como. Tá marcado aí. Como é que tá salvo o prefeito Cláudio Góes aí? Tá salvo como corintiano. Bom, vamos fazer o seguinte, para fechar aqui, o Cláudio se ligou no fim do programa, Cláudio, mas vamos lá. Você tem mais uma colocação, Zé? Não. Tá, deixa eu perguntar. Bem na sua opinião, tá bem esclarecido. Tá. É um pouco difícil, Zé, para a população entender que Exato. 16 estão pagando menos e uma minoria... Exato. E quem está pagando mais está dentro de uma... Eu achei até que quem está pagando mais foram aqueles que melhoraram o seu patrimônio. Foi essa a impressão que eu tive. Aqueles que mantiveram o seu patrimônio e tiveram até alguns, até houve redução por causa da taxa de lixo. Deixa eu perguntar, Margarete, com a sua experiência, fila de reclamação está menor esse ano? Você já teve momentos... Já teve dias piores? Já teve dias piores? Como é que está, Margarete? No atendimento, o ano passado, a gente enfrentou o problema da entrega e o problema do pagamento nos bancos. Então, assim, igual o Marcelo falou, o problema era espalhado. Esse ano, ele é direcionado para essas pessoas, né? Para 4.733. Mas, assim, o balcão da prefeitura, ele está aberto ao atendimento e a pessoa, quando chega até ele e a gente explica que ela está numa dessas situações, né, Daniel? Ela entende, ela compreende. Então, chega ali no atendimento, desculpe, é só para... Não precisa. O que você está falando, nesse atendimento no balcão, acaba saindo um requerimento ou a pessoa sai satisfeita com a informação que recebeu? Então, ou as duas coisas? Também? As duas coisas acontecem. Ou ela pede para que seja revisto o padrão, que é um dos redutores que pode acontecer, ou ela sai satisfeita, pega uma segunda via e vai embora. Agora, para fazer esse atendimento, horário de trabalho, Cláudio, vamos chamar você aqui. Rapidinho, Marcelo. Você acha que seria bom, num fim de semana, montar um plantão na prefeitura para alguém que tem dúvida ou não há essa necessidade? Porque pessoa que trabalha... Você acha que seria interessante ter um plantão de fim de semana? Eu acho que já foi sugerido para quem trabalha, em períodos anteriores, mas ele acabou não se verificando. Até porque várias das possibilidades de atendimento se dá hoje através do site, né? Você tira a segunda via, você faz um requerimento. Posso fazer, se eu não concordar com o aumento, posso pelo site fazer isso? Você tira o modelo, você preenche ele, você tem que protocolar. Tem que protocolar. Mas aí pode não precisa ser o próprio contribuinte, qualquer pessoa. Pode pegar pelo site. Ô, Cláudio, você vai pagar a hora extra do nosso operador aqui e o horário de satélite. Boa tarde, prefeito Cláudio Góes. Tudo bem, Cláudio? Alô, Cláudio, boa tarde. Ih, o prefeito não está na escuta. Dá uma chamada nele aí. Está chovendo lá? Tá chovendo. E fala para ele tirar do Viva Voz. Passa a nossa cartilha aí. Tira do Viva Voz. Não ouviu o retorno pelo Facebook. Fala para ele aí. Alô, Cláudio, tudo bem, Cláudio? Fala com ele, Lucas, fora do ar. Fala para ele não ouvir o retorno pelo computador e para ele não ficar no Viva Voz. Tá bem, né? Pra gente... Deixa eu explicar aí, antes que ele meta um recurso na gente aqui. Eu expliquei igual o Marcelo, a Margarete, você tá aprendendo. o Daniel. Essas coisas. Ele, tá vendo? Não sei se ele deixa o telefone fora do gancho lá enquanto ele tá falando, vamos fazer tal coisa aí, vaza, cuidado. Bom, deixa eu ver, ele tá aqui agora ou ele saiu da escuta? Saiu da escuta? Tá na escuta? Então vamos lá. Cláudio Góes, boa tarde, prefeito. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, está me ouvindo aí? Tô ouvindo perfeitamente, Cláudio. Tá tudo bem aí na prefeitura ou não? Tudo bem, graças a Deus. A correria de sempre, trabalhando muito, mas estamos aí. Então é o seguinte, se ligou no fim do programa, você vai ter que pagar aqui a taxa do satélite e o operador também. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Cláudio.
Como é que você está vendo essa manifestação? O Marcelo, a Margarete, o Daniel passaram os números aqui, que 16 mil estão pagando menos, teve redução, 4 a 5 mil manteve, 4 a 5 mil está pagando aí pela área, e tem aí pessoas que tiveram aumento em torno de 13% e estão recorrendo. Como é que você está vendo essa... Reclamando. Alguns reclamando. Como é que você está vendo essa manifestação? Você acha que foi válida essa mudança que a gente teve? Como é que você está acompanhando o IPTU 2019, Cláudio? Olha, eu acompanhei a entrevista aí, uma boa parte, agora principalmente os últimos 15 minutos. E aquela história, a gente não quer cobrar, né? Cobrar é sempre ruim, né? É mais fácil distribuir. Só que para a gente fazer os serviços aí, os serviços acontecerem, a gente tem que colocar essa questão. E é uma lei, né? Bem explicada aí também, que foi aprovada em 2014. Então o que a gente está fazendo é só cumprir a lei. Infelizmente tem a parte dos menores, né? Os menos casos, porém são cidadãos são-roquenses, são pessoas também que criticam, né? Ou que cobram, que não querem pagar a mais. Mas bem explicado pelo próprio Marcelo, essa condição ela foi criada pela própria ação do proprietário. Mas a maioria, né? A gente também vê aí pessoas que não reclamaram. Então, a coisa, e também passei por essa questão aí com o Marcelo, que já tem muitos anos, né, a mais do que eu na prefeitura, e ele passou a experiência dele, quer dizer, muitos percalços aí pelo dia a dia. E a gente percebe que a gente tem que suportar, que tem que explicar, que também as portas estão abertas, a questão do recurso, ela sempre ocorreu, ela sempre esteve viva, né? Não é coisa nova, não é coisa de politicagem, não, é coisa que sempre esteve aberta para a reivindicação do proprietário, do morador de São Roque. Não só nesse caso, mas em outros também, né? Então a gente entende, de novo, agradar a todos é impossível, e a gente faz a nossa parte tentando administrar de uma forma séria, né, a prefeitura, porque se a gente começar a recuar, amanhã depois não vai ter força para cuidar da cidade. Não só eu, o próximo prefeito. Eu não sou eterno aqui, estou fazendo a minha parte na passagem aqui pela prefeitura. Tá, deixa eu fazer um jogo rápido com você aqui. Uma preocupação que a lei dá uma... Eu, pelo menos, fiquei um pouco em dúvida aqui no entendimento, mas o Marcelo falou que o entendimento da prefeitura é outro. O limitador de 10% valeu para 2019. O Marcelo está falando. Para 2020 e 2021, tem esse limitador de 10% ou poderá subir mais do que 10% e o percentual? Não, é só para deixar bem claro, reforçando o que o Marcelo falou. Com a audiência rotativa do rádio, como você fala, a gente tem que apenas repetir o que o Marcelo mesmo já deixou claro aí, para não pairar dúvidas. A gente tem que explicar bem. Na verdade, faltou essa correção na redação, a lei de 2018, e lá diz para o próximo ano. A lei é de 18, não é a lei de 19. E assim é. Então é só neste ano aqui. Fica bem esclarecida a população que a informação que foi passada dias atrás, ela não é, para não falar outra palavra, ela é equivocada. Então, essa é a posição. Não vai, se esse ano teve o limitador de 10%, o ano que vem também vai ter, não vai pegar lá um valor lá em cima, subir mais do que os 10% e os 3% de correção. Exatamente. Só a correção, o ano que vem não sobe mais que 10%. É só a correção, e vamos torcer para que não tenha nem inflação, né? Mas infelizmente alguns números pequenos, se Deus quiser, a gente enfrenta todo ano. Então essa é a questão. Nada mais do que isso. Aumento não tem, só tem reajuste monetário. Tá. E outra coisa, a gente está falando novos cadastros. Então tem um terreno, aí constrói. E a construção vai passar a ter 1% do valor venal. Então uma construção lá de 300 mil vai pagar o imposto de 3 mil. Isso, Cláudio, de ser 1% do valor venal para os novos cadastros, você acha que inviabiliza novas construções na cidade? É um percentual alto ou é um percentual justo? Não, eu acho que é um percentual justo. A gente até percebe, né? Muitas pessoas às vezes têm um carro, né? E paga todo ano 4% de IPVA, né? E o carro é um bem também, e a casa, o patrimônio é até mais importante do que um carro. No carro você tem outras formas de mobilidade, né? Agora, de locomoção, mas a casa é um bem até mais perene, né? Então, 1%, quer dizer, eu acho até justo isso daí. É dentro de uma média que a gente percebe que existe nesse país.
Então, eu acho bastante justo, não acho diferente, não. A questão da correção aí pelo valor venal, aí estão os espaços para os recursos, para reavaliação, podemos dizer assim, que já existe nos últimos anos, que eu tenho passado por aqui e tenho visto essa ação feita por aqueles que contestam o valor venal da sua residência, do seu patrimônio. Tecnicamente, perdão, tecnicamente, a explicação aqui perfeita da Margarete, do Daniel, tal, do Marcelo, eles entendem muito tecnicamente, fala. Agora, Cláudio, você é o prefeito, e o prefeito tem a questão política. É difícil explicar essa parte técnica para a sua base de vereadores? Olha, é sempre difícil. Eles entendem, por uma parte, a necessidade da gente estar sempre trabalhando na questão tributária. Repito, é difícil subir imposto, é difícil subir passagem de ônibus, mas tudo tem o número não mente. Então, não existe, como diz o ditado, não existe almoço de graça, as coisas custam. Assim no transporte, ou é assim também agora na taxa de lixo, inclusive pessoas que não pagavam, né? E agora estão sendo cobradas. E a questão também das residências. Então é sempre muito difícil, sim. Inclusive daí até uns usam, né, de algum sobressalto aí para, vamos dizer assim, até para falar a palavra, desculpe, mas oportunismo político, às vezes também aí acabam deturpando, porque existem as redes sociais, existe essa questão, e explicar com o povo para o que o povo quer ouvir é sempre mais gostoso. Agora eu quero ver estar aqui diante de tantas dificuldades e de tantas responsabilidades, porque falar é muito fácil. Quero ver estar aqui diante das dificuldades de uma prefeitura, de um país que passa por uma grande crise, acho que é a maior dos últimos não sei quantos anos, né? E também a questão até política, onde até ex-presidente está sendo preso aí. Então a gente tem que ter muita responsabilidade e não ficar aí, às vezes, falando o que é gostoso de se ouvir. E aí a gente tem que enfrentar isso tudo e tocar adiante. Deixa eu só perguntar uma coisa, desse artigo 28, então, para ficar claro aí, essa atualização tal, do valor lançado não poderá ser superior a 10%, você vai mandar para a Câmara um projeto aí para fazer uma alteração, para deixar mais claro esse artigo, ou você acha que não vai precisar? Não, eu acho que vamos deixar aí mais adiante, mas eu acho que vai ser necessário sim, até para deixar claro. A gente não pode deixar a população insegura. Então, quanto mais claro, eu sempre tive isso na vida, sempre conversei muito e não vai ser diferente com a gente. É só acertar a redação e isso não vai ser nada difícil, não. Tá. Alguém tem alguma colocação para o prefeito? Zé Fernando, Zé Balaio, quer falar alguma coisa? Você quer saber quando ele vem aqui? Quando você vem aqui, Cláudio? Já desmarcou um monte de vezes. Quando você vem, Cláudio? Eu vou aí, sim. Eu vou, principalmente quando o Corinthians ganhar agora, daí a gente já vai para comemorar também o Corinthians. Ah, vai esperar o Corinthians ser campeão? Paulista, vale, Paulista? Falando sério, a gente se propõe a ir, sim. Esses dias aqui, a gente andou correndo bastante aqui com o dia a dia, mas vamos reservar uma data, eu vou aí com muito prazer. Opa, sabe que a gente fala aqui, Cláudio, mas é sempre no intuito de buscar o esclarecimento. Então a gente procura ouvir todos os lados e é muito importante a sua participação e eu acho que a cidade só ganha da gente ter aí as pessoas se manifestando, se dispondo a dar entrevista. Eu acho que isso é muito importante e a gente espera dessa forma contribuir com a cidade. Não tenha dúvida. Hoje em dia a mídia social ela substitui outras formas de comunicação ou ela atinge, né, outras formas de comunicação, então é muito importante a gente estar perto de vocês sempre muito idôneos, muito corretos e escutam, ouvem, né, ambas as várias partes. Foi muito importante esse espaço que vocês deram para o nosso pessoal da área técnica aqui fazer aí a explanação justa, correta, segura dos números, dos cálculos. Não adianta, repito, não adianta falar o que é gostoso de se ouvir. A gente tem que ser firme e tem que falar a verdade e falar com conhecimento. É duro, repito, poderia eu não ligar, poderia dar um jeitinho de eles não irem até aí, porque é difícil enfrentar, né? Quanto mais você explica, aquele que está lá com o seu carnê com um valor mais alto do que pagava, ele não vai ficar contente. É difícil, as pessoas, e isso acontece na vida da gente em qualquer espaço. Logicamente, respeito o cidadão, ele vai cobrar o quê?
mais benefícios. Ele vai cobrar serviços em ordem, ele vai cobrar uma cidade mais limpa, mais cuidada. A gente tem muitas dificuldades financeiras aqui. Quando entramos aqui, tudo sucateado. E a falta de grana, né, de dinheiro, de orçamento, ela sempre foi muito sentida aqui. Este ano aqui, a gente começa um novo ano, inclusive com dificuldades. Tem mudanças em Brasília, tem cortes de emendas em São Paulo, de convênios sendo cortados, formas de pagamento das obras sendo alteradas. Isso tudo é o dia a dia da gente aqui. Então, a coisa mudou muito. O governo antes mandava o dinheiro de um convênio na conta, você efetuava o trabalho, fazia uma medição, eles autorizavam, você pagava. Hoje não. Hoje você tem que fazer o serviço e depois receber, chamar para ele depois enviar o pagamento para você pagar a construtora, aquele que prestou o serviço e fez a obra. Então, é tudo muito diferente. A crise está aí e não é difícil, não é diferente para o governo. Se para nós é difícil de falar não, imagina então lá em cima, em Brasília, em São Paulo, onde a gente está batendo nas portas por aí e lutando muito para que as coisas andem aqui também. Tá, Cláudio, só vou pedir assim bem rapidinho para você, que o Lucas está aqui, o Jair já está pulando no meu pescoço. INSS, teve alguma informação lá de São Paulo quanto às perícias, Cláudio? Teve alguma resposta? Eu tive uma resposta no começo da semana, onde o senhor Oliveira... José Carlos Oliveira, o seu Zé. O Etelvino chama ele de seu Zé. Eu não tenho tanto conhecimento com ele, eu chamo ele de Oliveira. E ele me mandou, inclusive, pegou meu telefone, mandou um WhatsApp na segunda-feira dizendo que essa matéria está em estudos. Como ele bem explicou, vocês também já sabem, ele não tem mais o condão, né, de cuidar da perícia dos médicos, né? A perícia, os médicos, peritos, eles estão agora vinculados ao Ministério da Fazenda. Ministério da Economia. Enfim, mas eu vou cobrar novamente na entrada da próxima semana para ver se ele tem alguma novidade em cima disso. E prometo que é para fechar. A manifestação que motoristas de aplicativo estavam pretendendo fazer na terça-feira, essa manifestação não irá ocorrer porque hoje você recebeu representantes aí dos aplicativos e vocês vão sentar e podem mexer mais uma vez na lei lá na Câmara Municipal? Olha, a gente vai avaliar. Falei para eles, sim, que vamos dar atenção. Eles fizeram as argumentações, as justificativas. Existem algumas correções, sim, até para serem feitas. A questão do cadastro municipal é importante. Eles explicaram até que para eles também para que o sistema, que é uma nuvem, né, ela funcione em cada município de forma consistente para falar o correto. Então é um trabalho que a gente também vai refazer ouvindo. Por quê? Porque é uma ação nova, né? Uma coisa nova em termos aí de serviços e ainda mais através da eletrônica, da automação e do sistema aí que às vezes você chama ele sem conversar com ele, né? Se você não quiser conversar com o motorista, é só apertar uma tecla. Então a coisa mudou bastante. A gente tem que estar conversando sem apertar a tecla para acertar essa lei aí. Tá, e para fechar, Cláudio, eu prometo aí, tá todo mundo voando no meu pescoço aqui. Sexta problema. Sexta encerramento. Ô, Cláudio, o seu carnê do IPTU chegou mais caro? O meu carnê do IPTU chegou no mesmo valor do ano passado, o outro subiu 8%. Enfim, está dentro da média aí, está aceitável e reconhecido, graças a Deus. Não vai entrar com recurso? Não vou não. Eu vou ficar quietinho, vamos pagar e exigir do prefeito que ele faça mais pela cidade. Tá bom. Obrigado, Cláudio. Um abraço, Cláudio. Um abraço a todos aí, uma boa tarde, Zé Balaio, ao Zé, e um abraço a todos aí. Tá bom, então. Valeu. Bom, vamos fechar o programa. Acho que valeu, Marcelo. Deu para esclarecer? Marcelo, se vem a semana que vem que eu quero falar da Santa Casa. A Santa Casa agora. Você tá correndo para mostrar aí o que a Santa Casa fez? O balanço de 100 dias. Balanço de 100 dias da Santa Casa. E fez bastante coisa lá, Marcelo? Olha aí. Fez várias. Depois eu quero que você venha aqui. Muitas ações você já tinha contado pra gente aqui. Mas eu quero que você volte aqui. Margarete, muito obrigado. Eu sei que quem é da área técnica ali não gosta, às vezes, de falar, poxa, eu estou fazendo aqui, mas de você ter vindo. Obrigado, Margarete. Obrigado, porque está esclarecendo e a pessoa que está mexendo ali, né? Obrigado, Margarete.
Obrigada a você pelo convite e sempre que precisar estaremos aqui, com certeza. Daniel, obrigado. Daniel, tímido, dia 28 de outubro. Hoje já está mais solto, Daniel. Já mais soltinho, né? Já está. Mais uns 10. Mais uns 10 aumentos de IPTU. Vai querer tomar o lugar meu. Dando palestra. Deixa eu ver, se eu for um dia lá na prefeitura, se abre um mapão assim de São Roque, com todas as casas, assim, como é que se olha tudo lá? É um mapa enorme assim? Tem um mapa por loteamento, né? Aí você vai olhando o loteamento? Aí a gente vai olhando, tem um lote, né? Identificação do lote. Aí a gente vai olhando cada cadastro, né? E põe o Google do lado. Tem um Google do lado. Já também, tem um drone contratado aí? O drone é mais pro futuro aí. Vai ter. Né? Então isso é legal. Inclusive para defesa ambiental seria interessante já pensar num drone aí, né, pô? Vamos comprar um drone para a prefeitura. Isso. Aí o cara vê o drone na prefeitura passando e fala, esse aqui vai marcar o IPTU. Pau, né? Mete bala. Mete bala. Eu agradeço também. Obrigado, Daniel. E a gente está de portas abertas lá para o contribuinte também que quiser esclarecimento, né? A gente sempre dá o espaço para o contribuinte também. Né? Tá legal. Obrigado, Zé Fernando. Obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem, então tá. Obrigado, Zé Balaio. Acho que deu para colocar bastante coisa aí e ouvir. Marcelo, obrigado. Você que é o presidente da mesa aí. Hoje foi que nós trocamos de lado, hein? Nós colocamos vocês na presidência. Hoje os técnicos e nós viemos aqui para o plenário. Deram um golpe de Estado. Não, mas ficou bom, gostoso de ficar sentadinho aqui. Só que mostra a barriga da gente aqui. Mas tem que deixar meio... Tá bom, obrigado, Marcelo. Obrigado de mais você ter vindo. A gente sabe que também sobram críticas às vezes para você, né? E o pessoal às vezes acaba até misturando técnico, político, mas você tá eu até sugiro, o Cláudio devia colocar você como porta-voz. Mas as mensagens aqui são parabenizando os três. Obrigado. A grande maioria. Obrigado ao Zé Fernando, obrigado, Wander, pela oportunidade, né? E é sempre... E vem aqui porque você conta as novidades pra gente. Colocar o contribuinte a par, né? E também ouvir críticas, né? E algumas delas podem ser pertinentes, a gente aprender e evoluir com elas. Pegando bem as críticas, você já está acostumado, né? Você já está calejado com tantos 30 anos, né, Wander? Dos quais 20 na área de tributação, muitas críticas eu já ouvi e algumas são pertinentes. Ou como diria o Zito Garcia, lançadoria. Lançadoria, Por que lançadoria? Seu Zito, quando ele despachava os processos para mim, em vez de ele colocar a divisão de rendas, ele colocava a lançadoria. Então, a lançadoria. Bem. Então tá joia. Obrigado. Vem contar as novidades depois aqui. Depois vem falar das festas de agosto também. Vem novidades. Porque o cara fala. Aí eu deixo para os festeiros atuais aí. Vai precisar então para os festeiros ele futuros. Já tem uma crítica aí que ele quer mudar umas coisas. O que você acha ali, os Lucas, para fechar aqui, você que essa entrada quer acabar com o programa. Das pernambucanas ali, que a barraca fecha, estou aqui na frente do Zé, as barracas de pastel de churrasco fecham muito ali. Alguma chance das barracas serem instaladas mais tarde? Nenhuma. Só para 2040. Olha, ali não. Não tem ideia. Não tem ideia. Mas quando fala em fechar ali, os caras ficam arrepiados. Obrigado. Segunda-feira a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Vamos falar do Jaizan, Jogos da Associação das Indústrias de São Roque, Marinca, Alumínio, Araçariguama. Quero agradecer ao Rui Josman Ribeiro Lopes, que viria hoje, então gentilmente a gente fez a troca em razão do problema técnico de ontem, segunda-feira, e se você tem a sua empresa, você trabalha numa empresa, por exemplo, de Vargem Grande, não é associada à ISAM, mas pode participar dos jogos. A prefeitura participa, Marcelo inclusive está comandando os times lá, até isso ele está fazendo lá. Aí pode participar, às vezes a empresa não é associada, mas você tem um time, participe, vai ser bem legal, a gente vai ter o Jaizan aqui na próxima semana, tá bom? E na terça-feira vamos trazer um campeão de levantamento de peso aqui. O cara vai levantar peso aqui, você vai ver só. Vai ser muito legal. O Márcio Branco vem aqui para falar dele. É o Márcio? Márcio Branco. Branco, é verdade. Esse é branco. Então tá bom. Obrigado, pessoal. Senão a gente encerra o programa. Tchau, tchau. Foi bom ou não? Foi bom. Você acha que ele teve reunião? Ele estava lá no programinha assim. Dá para ver com quanto fechou? Não, ainda vai aparecer, não fechou ainda. Mas foi bom, ficou bem. E você, se é parte técnica, é isso aí. Mas, é que a parte... Ela não